Olá, Mami Blue! Nesse resumo, trataremos acerca de recursos. Recursos no processo civil. Vamos a eles? É natural, é íncito ao ser humano o inconformismo ao receber uma resposta negativa. A jurisdição, sendo uma expressão da soberania, precisa empregar a prestação jurisdicional correta e mais completa possível. Dentro dessa completude está o direito que o jurisdicionado tem a uma segunda opinião superior àquela que lhe deu a primeira opinião. Sim, opinião no sentido de opinio iuris. Isso acontece por vários motivos. Primeiro, o jurisdicionado, mesmo que com uma decisão desfavorável, tem alguma certeza de que aquela é a decisão correta, já que passou por mais de uma instância, por mais de uma camada de decisão. Até para a parte que venceu o processo, traz alguma tranquilidade. Por quê? Porque lhe traz a estabilidade de que a outra pessoa vai se conformar, ou pelo menos vai ficar menos inconformada com a decisão, já que foi confirmada a sua vitória. E até o próprio Estado, como prestador do serviço da tutela jurisdicional, diz ao seu cidadão de que aquela, em tese, é a decisão mais justa, já que pelo menos em duas instâncias, em dois degraus, em duas camadas, foi tomada naquele sentido. Então é um direito fundamental do jurisdicionado o duplo grau de jurisdição. Então esse duplo grau de jurisdição, que para alguns não existe para todas as decisões, alguns errados, é algo inerente à própria jurisdição. Bom, e essa nova decisão, esse reexame, pode acontecer de duas formas. No mesmo processo ou em um novo processo. Olha aqui. Vamos ver se a luz não estoura, né? Acho que deu. Vou tirar o microfone aqui. Olha só. Então, o reexame, vou colocar assim, ó, reexame, pode ocorrer em um novo processo, Quando um reexame ocorre num novo processo, tá vendo aqui? Nós chamamos isso aqui de sucedâneo recursal. Existem processos que têm o condão de reexaminar uma questão. É o caso, por exemplo, da querela nullitatis, ou querela nullitatis insanabilis, como queiram. Ação rescisória. É o caso da reclamação. É o caso do mandado de segurança. Todas essas ações autônomas têm o condão de mudar alguma decisão. Mas se pode obter um reexame, não em um novo processo, mas no mesmo processo. Quando nós temos um reexame no mesmo processo, tá vendo aqui? Isso tem um nome, recurso. Recurso é o nosso papo. Então, o que é o recurso? Recurso é a obtenção de um reexame no mesmo processo. Obtenção de um reexame da questão, da causa, no mesmo processo. A isso nós chamamos recurso. E esse recurso, ao ser estudado, nos exige dois focos de estudo: teoria geral dos recursos e recursos em espécie. Teoria geral dos recursos vai tratar sobre princípios dos recursos, pressupostos recursais, efeitos dos recursos, classificação dos recursos. A isso nós chamamos teoria geral dos recursos. E recursos em espécie, que no nosso caso, no nosso resumo, vamos nos limitar aos recursos do Código de Processo Civil. São 9. E vamos tratar sobre as palavras-chave, cabimento, funcionamento de cada um deles. E vamos começar tratando sobre os princípios recursais. O primeiro
princípio se chama duplo grau de jurisdição. É um princípio lá de jurisdição, mas que tem tudo a ver porque fundamenta qualquer recurso. Esse duplo grau é inerente à própria jurisdição, tanto que onde não caiba recurso com efeito suspensivo, cabe mandado de segurança. Algum meio vai ter para se obter uma impugnação de uma decisão judicial. A isso nós chamamos duplo grau de jurisdição. O segundo princípio nos vai tratar sobre voluntariedade. Só se recorre querendo. Ninguém é obrigado a recorrer. Ninguém. Tanto que existe algo chamado remessa necessária, que vamos estudar no final desse resumo. Quando a fazenda pública perde, leva cacete numa decisão, em alguns casos, automaticamente, olha a palavra, automaticamente, o juiz precisa determinar que a sua decisão suba para ser confirmada pela instância superior. Isso é recurso? Não, não é recurso. Por quê? Porque falta a voluntariedade. Então, essa voluntariedade só existe recurso se tiver a vontade do recorrente em recorrer. E ainda assim, só haverá recurso naquela quantidade, naquelas decisões onde o recorrente queira recorrer. A isso nós chamamos tantum devolutum quantum appellatum. De novo, tantum devolutum quantum appellatum. Só recorre se quiser e do que quiser recorrer. A isso nós chamamos de voluntariedade. Um outro princípio é a unicidade ou singularidade. Pela unicidade ou singularidade, só há um recurso cabível para cada natureza de decisão. Então, para cada espécie, para cada conteúdo de decisão, só há um recurso cabível. Agora, cuidado, é possível que haja uma decisão com mais de uma natureza. É possível que uma decisão ofenda uma lei federal e ofenda a Constituição ao mesmo tempo, uma mesma decisão, com dupla natureza. Então, para cada natureza de decisão, um recurso cabível. A isso nós chamamos unicidade ou singularidade. E cada recurso tem que ser apresentado, ajuizado, interposto, apresentado, cada um no seu momento, um de cada vez, não se pode suprimir instância. A isso nós chamamos, outro princípio, unirrecorribilidade. Unirrecorribilidade. Um recurso de e por cada vez. E não se pode criar recursos. Por isso existe um princípio chamado princípio da taxatividade. Pelo princípio da taxatividade, só se pode manejar os recursos cabíveis em lei. No caso do CPC, do nosso Código de Processo Civil, são 9 recursos. Uma apelação, 2 embargos, 3 agravos, 3 recursos. Uma apelação, tem nome de apelação mesmo, 2 embargos, embargos de declaração, embargos de divergência, 3 agravos, agravo de instrumento, agravo interno, agravo em resp-rest, e 3 recursos com nome de recurso. Recurso especial, recurso extraordinário e recurso ordinário. Bom, então, ao fato de só se poder manejar esses recursos, não outros, não se pode criar recursos, a isso nós chamamos taxatividade. Ah, professor, mas o meu professor chama isso de tipicidade ou tipicidade recursal. Tudo bem, está dentro. Há um princípio chamado dialeticidade, que diz que o recurso tem que dialogar com a decisão. Não se pode tão somente repetir aquela petição que foi denegada, aquela petição, aquele pedido que foi negado. Não é só a birra de pedir de novo. Não. Precisa guerrear a decisão prolatada, proferida. Se há de apontar qual é o ponto apontar o ponto. Enfim, há de apontar onde a decisão errou, por que errou e qual a correta. A isso nós chamamos princípio da dialeticidade. Há um princípio de aplicação muito restrita, chamado fungibilidade. Pelo princípio da fungibilidade ou fungibilidade recursal, onde houver dúvida objetiva sobre qual recurso deva ser ajuizado, se pode ajuizar qualquer dos possíveis cabíveis, desde que no prazo menor dele, se houver custa,
pagando a custa mais cara, pagando a custa maior, somente onde houver dúvida objetiva, ou seja, aqueles casos onde não se sabe e ninguém sabe realmente qual é o recurso cabível. É nesse caso que se vai manejar o princípio da fungibilidade. Pelo princípio do non reformatio in peius, olha como se fala e como se escreve. Non reformatio in peius. Não há reforma para pior. Então, quando alguém recorre, ou melhora a sua situação, ou fica como está. Cuidado, a outra parte pode recorrer também quando há sucumbência parcial, ou seja, nenhum ganhou tudo que pediu. Lembre-se que o réu pede, tá? O réu pede em procedência do pedido do autor. Se ninguém ganhou tudo que pediu, é possível que alguém no recurso saia pior? Sim, se houver recurso da outra parte. Mas em relação a cada parte, vigio non reformatio in peius. O recurso ou melhora, ou deixa como está. Penúltimo princípio digno de nota é o princípio da complementariedade. Diferentemente do processo penal, onde você pode primeiro recorrer e depois apresentar as razões, no processo civil você precisa ajuizar a peça de interposição e as razões do recurso, tudo em uma única oportunidade. Então, um complementa o outro, a peça de interposição e as razões do recurso. A isso nós chamamos complementariedade. O que nos leva ao último princípio, o princípio da consumação. Pelo princípio da consumação, o ato de recorrer tem que ser praticado em um ato só. Peça de interposição, razões e o pagamento das custas do porte de remessa, ou seja, do preparo, tudo de uma vez só. Mesmo que tenha sobrado prazo para aquele recurso, não pode depois colocar um restinho, mais outra peça, para completar o recurso. Não se pode depois fazer o preparo, não, tem que ser tudo de uma vez só. A isso nós chamamos princípio da consumação. É só você lembrar daquela preclusão consumativa, prescrição consumativa, como queiram. Ou seja, o ato processual tem que ser praticado em uma única oportunidade. Conversemos agora sobre os pressupostos. Pressupostos, algo que é colocado antes, requisitos. Pressupostos recursais. O primeiro deles é o pressuposto do cabimento. Cabimento. Só se pode manejar aqueles recursos que a lei permite e no caso que a lei permite. A isso nós chamamos cabimento. Segundo pressuposto é o da legitimidade. Somente 3 pessoas podem recorrer: a parte, Ministério Público e terceiro prejudicado. A parte sucumbente ou que deseja aclaramento da decisão. Terceiro prejudicado, que nada mais é do que uma intervenção de terceiro em grau recursal, ou o Ministério Público, nos casos onde lhe caiba intervir. Sim, o Ministério Público tem a prerrogativa de recorrer. A isso nós chamamos legitimidade. Terceiro pressuposto, interesse. Interesse. Qual é o interesse recursal? É um desses. Ou é a reforma da decisão, ou é a invalidação da decisão, e aí faz voltar e julgar de novo, então o próprio relator julga. E temos ainda o aclaramento de uma decisão. Aquela decisão que ficou contraditória, que ficou omissa. Enfim, vamos tratar isso em embargos de declaração. Para esse aclaramento, existe um recurso chamado embargos de declaração. Então, quais são os interesses recursais? Reforma da decisão, invalidação da decisão, anulação da decisão ou aclaramento da decisão. Aclaramento ou esclarecimento, entendeu, né? Próximo pressuposto é um conjunto. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do recurso. Então precisa haver sucumbência e a parte tem que estar irresignada, inconformada. Se ela cai na besteira de publicamente declarar que aceita a decisão, que não vai recorrer, ou se ela de bom grado paga a decisão, adivinha, ela acabou de impedir o próprio recurso. Então não pode haver um fato impeditivo. No caso do efeito regressivo, quando tem aquele recurso adesivo, imagine que no prazo do recurso adesivo, calma, recurso adesivo vamos tratar em um momento especial aqui.
Imagine que no prazo do recurso adesivo, o recurso principal é desistido. E para desistir de recurso não precisa de anuência da outra parte. Então, se o recurso principal for desistido, se houver a desistência, adivinha, houve um fato impeditivo para esse recurso adesivo. Então, o pressuposto se chama inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Temos o pressuposto da regularidade formal. O recurso precisa ter teor, conteúdo de recurso. Então, uma apelação tem que ter o conteúdo que a lei determina para a apelação. O agravo de instrumento tem que ter o conteúdo de agravo de instrumento, tem que ter a formação do instrumento, que é a cópia de peças obrigatórias e também facultativas, se por um acaso houver necessidade. Então, a isso tudo nós chamamos regularidade formal. Penúltimo pressuposto é o da tempestividade. O recurso tem que ser manejado no prazo adequado. Dos 9 recursos, 8 deles têm prazo de 15 dias. 15 dias úteis. Lembra lá do nosso primeiro resumo que tem uma galera lá que tem prazo em dobro. O prazo é 15 dias úteis. No entanto, embargos de declaração é diferentão. O prazo deles são 5 dias úteis. Então, você manejar o recurso dentro desse prazo, nós chamamos tempestividade. Pode manejar o recurso antes do prazo? Então, por fofoca, imagine que um advogado já sabe que perdeu. Ele já pode manejar o recurso antes de ser publicada a decisão? Pode. Isso é chamado recurso prematuro, é aceito. Então ele não pode passar do prazo, porque aí ele é chamado intempestivo, então nome horrível, serôdio, enfim. Mas cumprir o prazo é o que nós chamamos tempestividade. E o último dos pressupostos é o preparo. Preparo significa pagar tudo que for cabível, exigível ao recurso, taxas, custas, porte de remessa, porte de retorno. Então, todos os pagamentos devem ser efetuados. A isso nós chamamos preparo. Aquele recurso que não tem o preparo é chamado recurso deserto. Lembra da deserção lá de fugir da guerra? Pois é, recurso deserto. Sempre tem preparo por regra. Alguns recursos não têm preparo e também, óbvio, não cabe preparo se alguém estiver aquinhoado pelo Instituto da Gratuidade de Justiça. Aí também não vai precisar fazer o preparo. Esse preparo, se ele for feito a menor erroneamente, haverá prazo de 5 dias para que seja complementado o preparo. E se por um acaso não houve o preparo, antes da pena de deserção, é dado ao recorrente 5 dias para consertar. Só que agora ele tem que fazer o preparo, tem que fazer os pagamentos em dobro. Ao mesmo tempo que é um favor que a lei lhe dá, também tem uma penalidade. Já que não pagou, vai pagar em dobro. A isso nós chamamos preparo. Conversemos sobre efeitos dos recursos. São 9. Nem todos os recursos possuem os 9 efeitos, mas são 9 efeitos possíveis. O primeiro dos efeitos é o efeito obstativo. Obstativo, ele obsta a formação da coisa julgada. Então, mesmo que o recurso seja só uma folha em branco escrito recurso, no mínimo, pro nada, um efeito ele gera. Não deixa gerar coisa julgada, não permite o trânsito em julgado. Tem alguma consequência prática? Bom, muito raramente, só se tiver esperando surgir uma lei nova de última hora para ser publicada. Aí esse efeito vai ter alguma consequência prática. O segundo efeito é o efeito devolutivo. Devolve a matéria para reexame. Então, aquela matéria que já havia sido decidida, volta para ser redecidida. A isso nós chamamos efeito devolutivo. Para por aí os efeitos gerais. A partir de agora, os futuros efeitos que eu vou tratar aqui, alguns recursos têm, outros não têm. Próximo efeito é o efeito suspensivo. Efeito suspensivo, como o nome diz, suspende. Suspende o quê? Suspende a execução,
suspende a efetivação da decisão enquanto o recurso é julgado. O único recurso dos 9 que tem esse efeito ex lege, porque a lei determina que tenha, é a apelação. Então, a apelação ela tem efeito suspensivo. Enquanto ela é julgada, não é executada a decisão. Mas ainda assim, na apelação tem exceções. Existem casos onde a apelação não tem efeito suspensivo automático. Eu vou tratar desses casos quando eu tratar lá em apelação, tá? Quando eu chegar em apelação, eu digo quais são esses casos. Mas, a princípio, a apelação é o único recurso que tem efeito suspensivo automático. Todos os outros recursos, os outros 8, para ter efeito suspensivo, precisa ser requerido. Anota aí. Para que haja concessão do efeito suspensivo, há de haver a demonstração do risco de dano de difícil ou impossível reparação. Risco de dano de difícil ou impossível reparação, e não só. Se há de demonstrar também a probabilidade de provimento do recurso. É o que nós chamávamos fumus boni iuris, fumaça do bom direito. Então tem que tocar o coração do relator para que ele fique convencido de que o recurso muito provavelmente será provido e que há o risco de dano de difícil ou impossível ou improvável reparação. A isso nós chamamos concessão de efeito suspensivo. O próximo efeito é o substitutivo. Substitutivo. A nova decisão obtida mediante o julgamento desse recurso vai ficar no lugar da decisão recorrida. Ela vai assumir o lugar da decisão antiga. A isso nós chamamos efeito substitutivo. O que nos leva ao próximo efeito, efeito translativo. Efeito translativo nos diz o seguinte: embora temos a regra da voluntariedade, e dentro da voluntariedade tem a sub-regra do tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, só se vai reexaminar aquilo que for requerido para ser reexaminado, existe algo chamado direito indisponível, ordem pública. Aqueles direitos da personalidade, dignidade da pessoa humana, que mesmo que não seja requerido, chegou na mesa do relator, se ele perceber que tem alguma ofensa, ele de caneta, de ofício, pode reformar, pode anular alguma decisão que atacou algum direito indisponível, inegociável. A esse efeito que permite ao relator, aliás, a qualquer julgador, suscitar questões, ainda que não tenha sido mencionadas, que tenha a ver com direito indisponível. Olha, saber o que é direito indisponível daria aí uns 10 vídeos, tá? Mínimo. Direito indisponível tem a ver com a dignidade da pessoa humana, tem a ver com direitos da personalidade, tem a ver com direitos íncitos, valores maiores do que eu, do que você, do que qualquer um de nós. A isso nós chamamos direitos indisponíveis, aqueles que, mesmo que se queira abrir mão, não se pode abrir mão. Por quê? Porque protegem justamente o que há de mais valioso para o ser humano. Isso é direito indisponível. Tudo que é direito indisponível pode ser suscitado em um recurso, mesmo que a parte recorrente não o tenha mencionado. A isso nós chamamos efeito translativo. O próximo efeito é o efeito expansivo. Pelo efeito expansivo, havendo litisconsórcio, o recurso de um serve para todos. De novo, o recurso de um aproveita a todos, se aquela matéria aproveitar a todos. Então, esse aqui perdeu prazo, esse resolveu não recorrer, esse aqui dormiu no ponto, mas esse recorreu. Se a matéria tiver a ver com esses 4 aqui, o recurso desse vai servir para esses 4.
A isso nós chamamos efeito expansivo. Há um efeito realmente do mal chamado efeito diferido. Pelo efeito diferido, havendo sucumbência recíproca, se um apenas recorrer, mesmo que já tenha esgotado o prazo para o outro recorrer, adivinha, reabre o prazo para esse outro recorrer. É como se a lei dissesse: era melhor você não ter recorrido, porque agora eu vou reabrir o prazo para o seu adversário recorrer. Era melhor ter ficado calado. Sim, isso existe. Isso é chamado recurso adesivo. Recurso adesivo. Existem 3 casos. Apelação, resp. rest. Apelação, resp. rest. Apelação, recurso especial, recurso extraordinário. Nesses 3 casos, havendo sucumbência recíproca, ou seja, os dois perderam algo do tudo que pediram. Se um recorrer e o outro não recorrer, esse aqui pode ter dado um tiro no pé. Por quê? Porque mesmo já tendo esgotado o prazo para esse aqui, o prazo reabre e ele pode ajuizar o recurso contra esse aqui. De forma que esse aqui pode se arrepender de haver recorrido. Era melhor ter ficado com o que ele conseguiu. Lembra o não reformácio impérios? Pois é. Agora vai haver recurso para esse aqui, que já perdeu o prazo. Podia ter recorrido e não recorreu, mas já que ele tomou um recurso no peito, vai ganhar o prazo de novo para recorrer. Bom, isso é uma expressão das mais cruéis da teoria dos jogos. Nem sempre é negócio recorrer. Isso tem um nome bonito, cheirosinho, chamado responsabilidade recursal. Dane-se. Isso é só uma forma da lei do Estado não querer que você recorra e não fazer com que ninguém recorra. Vamos conversar mais sobre recurso adesivo no nosso curso regular de processo civil. Mas eu já dou aqui uma dica, tá? O recurso adesivo, ele vira um acessório do recurso principal. Se aquele recorrente aqui, se ele desistir, aquele recurso adesivo que foi ajuizado por essa pessoa aqui no novo prazo, deixa de existir. Então, a lei diz, você não devia ter recorrido. Se ferrou porque recorreu, agora tem um recurso contra você. Mas se você desistir, o outro recurso perde o efeito. Desiste aí, cara. Me faz trabalhar menos, cara. E aí, se essa pessoa desistir do recurso principal, recurso adesivo também perde o efeito. Existe um efeito chamado efeito ativo. Efeito ativo do recurso nada mais é dar ao relator, que tem superpoderes, o poder de deferir tutelas provisórias em grau recursal. Lembra do nosso resumo de número 3? Tutela provisória, tutela da evidência, tutela cautelar, tutela antecipada. Pois é, o relator do recurso também pode deferi-las. Quando ele o faz, temos aí a ocorrência do efeito ativo do recurso. Sim, o relator tem superpoderes. E como último dos efeitos, temos o efeito regressivo. É a possibilidade daquele que prolatou, que decidiu, que exarou a decisão, se retratar e redecidir aquilo que ele mesmo havia decidido. É chamado juízo de retratação, juízo de retrato. 5 são os casos onde há esse efeito regressivo, onde é dado a esse juiz, a esse julgador, a possibilidade de dizer, não, eu estava errado, vou mudar a minha decisão. São 5 casos. É dado ao decisor mudar sua decisão antes de o recurso ser decidido pela próxima instância. Então ele mesmo, tomando um recurso desse no peito, pode dizer, pensando bem, vou mudar minha decisão. A isso nós chamamos efeito regressivo. Conversemos um pouco sobre organização judiciária. Porque se você não souber o mínimo que seja de organização judiciária em recursos, você não vai para canto algum. Vou me prender aqui ao que interessa a nossa matéria, processo civil. Olha só. Isso aqui
é a nossa estrutura do Poder Judiciário, está lá na Constituição. Nós temos aqui, olha, o STF, Supremo Tribunal Federal. Ele é um órgão, ele é um tribunal de superposição do direito brasileiro. Note que está sobrando aqui. Por quê? Porque aqui é o que nos interessa. Aqui nós temos o STJ, aqui nós temos os tribunais de justiça, aqui nós temos os TRFs, Tribunais Regionais Federais, e aqui embaixo nós temos juiz de direito e juiz federal. Aqui, olha, nós temos as justiças especializadas, que para esse nosso resumo não nos vai interessar. Então aqui nós temos, olha, justiça eleitoral, justiça do trabalho e justiça militar. Cada um aqui com as suas 3 instâncias. Opa! Essa palavra nos interessa. Instância. Olha a palavra aqui, ó. Instância. Instância é o nível de decisão dentro da estrutura judicial. De novo, é o nível de decisão dentro da estrutura judicial ou judiciária. Olha aqui, nós temos no Brasil 4 instâncias. Instâncias são 4, contadas de baixo para cima. Olha, primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância. Essas 2 instâncias aqui, a primeira e a segunda, olha, juiz de direito, Tribunal de Justiça, juiz federal, Tribunal Regional Federal, elas são chamadas na doutrina de instâncias ordinárias, porque nelas se discute fato e direito. Então se pode revoltear provas, rediscutir provas e direito. Instâncias ordinárias. Essas 2 aqui ficam em Brasília, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Elas são chamadas na doutrina de instâncias extraordinárias. Por quê? Porque nelas não se discute provas. Nelas só se discute direito e teses. Até se pode revalorar alguma prova, mas sempre para modificar direito alegado ou tese defendida. Bom, instâncias são 4. Mas graus são 2. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Aprende. O segundo grau é sempre o reexame do primeiro grau. E ele vai zerando nível a nível. Olha só. Então imagine que ajuizamos uma ação aqui na primeira instância com o juiz de direito, perdemos. Vamos agora recorrer ao segundo grau. Qual é o segundo grau? Tribunal de Justiça. Caso percamos no Tribunal de Justiça, vamos ao segundo grau do Tribunal de Justiça, que é o Superior Tribunal de Justiça. E aí o Tribunal de Justiça agora se tornou o primeiro grau. Caso percamos no STJ, se for matéria constitucional, vamos agora ao segundo grau do STJ. O STJ agora se torna primeiro grau. Então é sempre assim, ó, grau é primeiro, segundo grau. Perdeu? Esse aqui agora é o primeiro grau. Vamos ao segundo grau dele. Perdeu? Esse agora se tornou primeiro grau. Vamos ao segundo grau dele. Por isso que se diz duplo grau de jurisdição. Não é triplo, não é quádruplo. Então fixa isso. Instâncias, 4. Graus, 2. Primeiro e segundo. Show, show? Precisamos agora saber que o STJ, tá vendo aqui? É a instância que reforma ou anula decisões de quê? Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Até aqui, isso aqui é o que nós chamamos de justiça comum. Comum federal, comum estadual. Como se faz para saber o que é julgado na Justiça Federal e o que é julgado na Justiça Comum? Decora o 109 da Constituição. 109. O 109 é a lista do que é julgado na Justiça Federal. Quando é matéria constitucional, aquilo que é guerreado, então vamos ao STF, que é o Tribunal de Superposição de todas as justiças. Está vendo aqui? Óbvio que eu estou falando de causas que começam aqui embaixo.
Em algumas situações, devido à competência, pode ser que comece originalmente em instâncias que não a primeira. Por exemplo, ação rescisória já começa no tribunal, tá? Tem que fazer esse jogo sempre. Olha para cá. Precisamos, para seguir adiante, estudar os dois significados, as duas semânticas dessa palavra mágica. Juízo, juízo. A palavra juízo em direito recursal tem dois significados. Tanto significa juízo no tocante ao local onde é julgado, onde é apresentado o recurso, como significa juízo no sentido de análise que é feita daquele recurso. Quanto ao local, olha, juízo quanto ao local. Juízo no aspecto objetivo. Aprende comigo. O de baixo se chama aquó. O de cima se chama ad quem. Aquó, ad quem. Quando vamos, por exemplo, apresentar uma apelação, aqui ó, é apresentada no juízo aquó. E ele é que envia para o juízo ad quem. Ad quem em cima. Onde é julgada a apelação? Juízo ad quem. Onde são julgados os recursos em geral? Juízo ad quem. Às vezes, cuidado, o ad quem está junto com o aquó. É o caso, por exemplo, dos embargos de declaração. Quem julga foi o mesmo que prolatou a decisão. Ele mesmo julga os embargos de declaração da sua decisão. Então, para a parte da doutrina, o juízo aquó e ad quem, nesse caso, está junto. Para outra parte da doutrina, é tudo julgado no juízo aquó. Não interessa. Interessa que você saiba que o primeiro e o segundo grau em embargos de declaração é ali. É o mesmo juízo. Mas a regra é essa, ó. Aquó, juiz de baixo. Ad quem? De cima. Tá vendo aqui? Por regra, onde a gente apresenta o recurso? Embaixo, no juízo aquó. Aquele mesmo que desceu o cacete. Aquele mesmo que nos fez perder a decisão. Ele que envia para o juízo ad quem. Tem exceções? Algumas. Agravo de instrumento, por exemplo, é direto no juízo ad quem. Quando aprendermos sobre cada um dos recursos, eu digo se ele é apresentado no aquó, no de baixo, ou no ad quem, de cima. Esse é o sentido quanto ao local. Olha, aquó embaixo, ad quem em cima. Foi o contrário, né? Tudo bem, tá aqui a setinha, ó. Em cima, esse pincel está morrendo, vai ficar assim mesmo. Mas essa palavra juízo também tem outro significado. Outro, totalmente diferente. Essa palavra juízo, peraí que eu vou pegar outro pincel que esse aqui morreu. Voltei com um pincel novo, deixa eu só consertar aqui, ó. Juízo aquó é o de baixo. Juízo ad quem é o de cima. Bom, voltando. Palavra juízo, no sentido de análise, significa o que será analisado naquele recurso. O recurso passa por dois juízos. Primeiro, precisamos saber se ele vai ser admitido ou não. Esse primeiro juízo, essa primeira análise, essa primeira apreciação é chamada juízo de prelibação ou juízo de admissibilidade. Aqui é para saber se o recurso vai ser aceito para ser julgado. O resultado é admitido ou não admitido, também chamado inadmitido. Admitido ou inadmitido. A isso nós chamamos juízo de prelibação ou juízo de admissibilidade. Então aqui, ó, admitido vai ser julgado. Ou inadmitido, não admitido, não vai ser julgado. Caso ele seja admitido, passou no primeiro juízo, agora é que o seu conteúdo será analisado quanto ao mérito do recurso. A isso nós chamamos juízo de delibação ou juízo de mérito. No juízo de mérito ou de delibação ou juízo delibatório, o resultado é provido ou não provido. Dou provimento, não dou provimento. A isso nós chamamos juízo de delibação ou juízo de mérito. Então aqui, ó, provido ou não provido ou improvido. Pronto, aqui. Então, esse é o sentido da palavra juízo quanto ao que será analisado e onde
onde será apresentado ou analisado. E é importante sabermos o mecanismo dentro de cada tribunal. Vou desenhar aqui um tribunal que vai ser o nosso tribunal genérico. Olha isso. Um tribunal funciona assim. Assim. Aqui, ó. Ele é formado por pleno ou plenário, onde todos os julgadores emitem cada um o seu voto. E é formado por órgãos fracionários. Pode ser uma turma, pode ser uma sessão, pode ser uma câmara. No meu exemplo aqui, vou desenhar o STF. Temos o presidente aqui e temos duas turmas, cada um com 5 julgadores, cada um com 5 ministros. Tá vendo aqui? Primeira turma, segunda turma. Aqui. Quando um recurso chega no tribunal, ele vai para a secretaria, ele é protocolizado aqui na secretaria. Tá vendo aqui? Ele é protocolado no órgão e vai para a secretaria. Nessa secretaria tem um duplo sorteio. Primeiro, é sorteado, é distribuído para qual órgão fracionário vai e já é também sorteado quem é o relator daquele recurso. Então, no nosso exemplo aqui, olha, foi sorteado o nosso recurso para a segunda turma. E foi sorteado o ministro X. Ele vai ser o nosso relator. Esse relator possui superpoderes, superpoderes mesmo. Ele é o He-Man, ele tem a força. Olha só os poderes do relator. Ele vai dirigir o processo, ordenar o processo, mandar produzir prova, pode homologar autocomposição, homologar acordo, pode, ele, de caneta, deferir alguma tutela provisória, pode conhecer, não conhecer do recurso, pode negar provimento se tiver, por um acaso, recurso contrário a algum precedente, pode dar provimento se o recurso já tiver conforme precedente, pode decidir desconsideração da pessoa jurídica, pode mandar intimar o MP, enfim, qualquer outra atribuição que a lei determine, além dessas que estão no 932. Esse relator aqui vai ter 30 dias para relatar e apresentar o seu voto. Em apresentando o seu voto, ele vai apresentá-lo ao presidente do órgão que vai marcar o dia do julgamento, o dia da sessão. Então aqui nós temos o presidente do órgão, presidente da turma. Ele é que vai marcar o dia da sessão. Nesse dia, todos intimados, haverá aqui a apresentação do caso pelo relator, depois haverá sustentações orais e depois votação. Começando sempre do mais moderno para o mais antigo. Então, o mais moderno, aquele que entrou por último, vota primeiro. Quem vota por último é o mais antigo. Isso está nos regimentos dos tribunais. Logo depois é anunciado o resultado da votação. Podendo aqui cada um pedir vista. Pode pedir vista. Aí suspende a votação. Ele tem que devolver os autos já com seu voto. Voltando. Olha aqui. Toda decisão tomada pelo relator é chamada decisão monocrática. Para mudar a decisão monocrática, existe um recurso só para isso, chamado agravo interno. Agravo interno serve para submeter a decisão do relator à votação pelo órgão. A isso nós chamamos agravo interno. Outra. Nosso CPC quer que o tribunal tenha toda a sua jurisprudência uniformizada, uniforme, coerente, unificada. Imagine que perdemos aqui, olha, não. Mas esse mesmo caso, essa mesma questão, se fosse para a primeira turma, seria um sim, porque o entendimento dessa turma para aquele caso é sim. Pasme, existe um recurso só para fazer com que haja uma nova votação, tendo como razões de recurso unificar a jurisprudência do tribunal, provando que o entendimento do outro órgão fracionário é diverso. Conseguiremos assim uma nova votação. Óbvio que o interesse do advogado é o interesse a favor do seu cliente, mas o fundamento desse recurso chamado, olha o nome, embargos de divergência. Embargos de divergência. Óbvio que é mudar a votação, mas com base em quê?
com base em uniformização do entendimento total do tribunal, provando que outro órgão fracionário tem um entendimento diverso daquele que prolatou a primeira decisão. A isso nós chamamos embargos de divergência. Então, só nesse desenho aqui, já te falei sobre 2 recursos: agravo interno, embargos de divergência. Bom, lembrando que só cabe embargo de divergência quando é decisões entre órgãos fracionários do mesmo tribunal. Órgão pleno, não tem. Quando eu falo órgão pleno, tanto são todos os julgadores mesmo, como no caso do órgão especial, né? Quando o tribunal é muito grande, pode ter um órgão especial, formado por até 25 julgadores, 11 a 25. A votação deles é a votação do todo. Esse é o chamado pleninho, ou órgão especial. No caso do TJ de São Paulo, mais de 300 desembargadores. Imagina uma votação de pleno, meu irmão. Vai ser um conclave, não é? Então, por isso, tem um órgão especial, onde tem até 25 julgadores, e a votação deles é a votação do pleno. Sim, isso existe. Está na Constituição. Bom, então agora já sabemos o mínimo sobre organização judiciária. Aliás, eu tenho um livro só sobre organização judiciária que eu lancei em 2007. Se chama Organização Judiciária, o Corpo e a Alma de Temis. 2007. Mas ele está atualizado, tem lá na Amazon. Tratemos agora sobre recursos em espécie. São 9. Nosso CPC tem 9 recursos. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? 1 mais 2 mais 3 mais 3. Aprende comigo. 1 apelação, 2 embargos, 3 agravos e 3 recursos. Vamos aos nomes. 1 apelação, que tem nome de apelação mesmo. 2 embargos, olha aqui, ó. Embargos de declaração, embargos de divergência. 3 agravos. Agravo de instrumento, agravo interno e agravo em resp-resp. É um nome só, tá? Agravo em recurso especial e extraordinário. É um recurso só. E 3 recursos que têm nome de recursos mesmo. Olha aqui, ó. Recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário. Esses são os recursos do CPC. São 9. Nosso primeiro recurso é apelação. A apelação possui 2 cabimentos. 2 casos. Primeiro caso, contra a sentença. Sentença. Segundo caso, contra decisões interlocutórias não agraváveis. Vamos tratar daqui a pouco de agravo de instrumento. Agravo de instrumento cabe contra decisões interlocutórias agraváveis. Então, se por um acaso uma decisão interlocutória é agravável, agravo de instrumento. Se ela não for agravável, preliminar de apelação. Então, cabimento de apelação contra a sentença e contra decisão interlocutória não agravável. Prazo de 15 dias, tem que pagar o preparo. Essa apelação, ela é interposta no juízo ACO, embaixo, o mesmo juízo que desceu o cacete, ele que vai receber a apelação. Vai abrir vista para outra parte e aí então vai mandar para cima para o julgamento. Existem 3 casos onde a apelação dá a esse juízo o direito de se retratar. Quais são? Contra a sentença de indeferimento liminar, de improcedência liminar e contra a sentença que não julga o mérito, chamada sentença terminativa. Nesses casos, o juiz, ao receber a apelação no peito, tem 5 dias para mudar sua decisão. Fora isso, ele tem que colher as contrarrazões e enviar para cima. Prazo da apelação, 15 dias. Lembra da galera lá do prazo em dobro. Essa apelação é o único dos 9 recursos que originalmente tem efeito suspensivo. Não precisa ser pedido. Tem exceções? Tem exceções. Anota aí. Apelação não tem efeito suspensivo
quando homologa divisão ou demarcação de terra, quando trata sobre alimentos, quando extingue sem mérito ou julga improcedente embargos à execução, quando julga procedente instituição de arbitragem, quando trata acerca de tutelas provisórias ou quando trata sobre interdição, quando concede a interdição. Nesses casos, originalmente não tem efeito suspensivo, mas sim é possível se requerer, excepcionalmente, mesmo nesses casos, efeito suspensivo. Essa apelação, chegando no tribunal, será sorteado um órgão, depois será sorteado um relator. Esse relator tem 30 dias para relatar e fazer o seu voto, vai então pedir ao presidente do órgão dia para a sessão de julgamento. Nessa sessão de julgamento ele relata o caso, depois tem as sustentações orais, haverá a votação. E se por um acaso o resultado da votação não for unânime, se aplicará uma técnica chamada ampliação de plenário. Ampliação de plenário. Olha só como funciona essa técnica de ampliação de plenário. Técnica de ampliação de plenário do 942. Funciona assim. Sempre que o julgamento não for unânime, em 3 casos, apelação, ação rescisória que rescinde ou agravo de instrumento de mérito que mude o mérito. Aquele agravo de instrumento parcial de mérito. Olha só. Teremos a primeira votação. Se essa votação for unânime, no meu exemplo aqui tenho 5 julgadores, 5 desembargadores, digamos. Se for 5 sims ou 5 nãos, foi julgamento unânime. Nesse caso, não se vai fazer ampliação de plenário. Mas imagine que temos um julgamento não unânime. Então, nós temos 3 nãos e 2 sims. 3-2, não. Foi unânime? Não foi unânime. Automaticamente, olha só, se deve convocar tantos mais julgadores se façam necessários para suplantar o primeiro placar, para suplantar, para derrubar, para mudar a primeira votação. Então, se foi 3-2, não, precisamos convocar quantos julgadores para ser superior a 3? Mais 2, porque já tem 2. Então, vamos convocar mais 2 julgadores. De onde? Da outra sessão, da outra turma, do outro órgão fracionário. Vamos fazer agora uma nova votação. Podem os julgadores que já votaram manter o voto ou podem mudar o voto. Teoricamente, zera. Essa nova votação, agora com 7 julgadores, é que vai valer. É isso que nós chamamos de ampliação de plenário. Conversemos sobre agravo de instrumento. É um recurso cabível contra decisões interlocutórias agraváveis. Já sabemos que tem decisão interlocutória agravável e não agravável. Se ela for não agravável, ela tem que ser recorrida mediante apelação, preliminar de apelação, só vai ser julgado lá no final. Mas existem decisões interlocutórias que são agraváveis. Alguns desses casos estão na lei, artigo 1015. Anota aí bem rápido, casos típicos de agravo de instrumento. Decisões interlocutórias que tratem sobre tutela provisória, que tratem sobre mérito, rejeição de arbitragem, desconsideração da pessoa jurídica, gratuidade de justiça, que tratem sobre exibição de documento ou coisa, exclusão, rejeição ou limitação de litisconsórcio, aquela decisão interlocutória que dê efeito suspensivo a embargo à execução, que trate sobre ônus da prova, liquidação de sentença, cumprimento de sentença, execução em inventário e outros casos que a lei determinar, como, por exemplo, aquela decisão de afetação que nós tratamos lá em organização judiciária. Esses são os casos típicos de agravo de instrumento. No entanto, o STJ determinou que essa relação, olha o nome, é de taxatividade mitigada, ou seja, outros casos existem que não estão nesta lista. São casos que envolvem urgência, que o processo não deve continuar sem que seja julgada aquela interlocutória, que deva ser agravada agora, porque se ficar no final para apelação vai causar muito prejuízo ao processo.
Essas são chamadas decisões interlocutórias agraváveis atípicas. Anota aí, enquanto eu gravo esse resumo aqui, são esses já os casos reconhecidos como atípicos para agravo de instrumento. Decisões urgentes, decisões que tratem sobre guarda de criança, decisão que tratem sobre data de separação de fato do casal, sobre prescrição, decadência, competência, cabimento de Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, exigência de contas, indeferimento de efeito suspensivo e que tratem sobre falência e recuperação. Esses são os casos enquanto eu gravo isso aqui, outros surgirão no futuro. Esse agravo de instrumento, ele é apresentado, ele é interposto diretamente em cima, no juízo ad quem. Não é para o juízo aquó e ele manda subir, não, é diretamente no ad quem. Ele tem esse nome de instrumento porque ele traz, junto com ele, em anexo, cópia das peças do processo. Tem peças obrigatórias e peças facultativas. É isso que a gente chama de instrumento. Então é como se fosse uma cópia do processo lá para cima. Esse recurso dá juízo de retratação ao juiz, aquele que decidiu, ao aquó. Assim que ele souber que houve o agravo, ele pode se retratar da decisão. Caso ele se retrate, caso ele volte atrás, esse agravo perde o objeto ou, como querem alguns mais puristas, ocorre, olha o nome, carência recursal superveniente. Uau, uau, uau. Pois é. Então, se ele não mudar a decisão, aí será julgado e virá a nova decisão. Esse agravo tem custas, ele não é grátis. E caso haja julgamento não unânime, e se for aquela situação de agravo que resolve mérito, também gera ampliação de plenário. Aquela ampliação de plenário que eu expliquei em apelação. Lembra? Que se não for unânime, são convocados mais julgadores e tem uma nova votação? Pois é. Também cabe no agravo, mas no caso que decide que muda mérito. Que muda mérito da decisão. Esse recurso chamado agravo de instrumento, se os autos que lhe deram origem, se forem autos físicos, em papel, precisa ser avisado o juiz aquó em 3 dias que foi interposto o recurso. Tem que avisar o juiz de baixo. Se ele não for avisado, o recurso sequer admitido não será julgado. Mas se for autos eletrônicos, e hoje em dia quase todos são eletrônicos, não precisa ser avisado. O próprio sistema já irá avisá-lo. Conversemos sobre os embargos de declaração. Um recurso repleto de peculiaridades, detalhes só a ele inerentes. Esse recurso, embargos de declaração, possui quatro hipóteses de cabimento, embora na prática sejam 5. Bom, as 4 hipóteses são obscuridade, omissão, contradição ou erro material da decisão. Obscuridade, não entendi o que está na decisão. Omissão, não houve manifestação sobre todos os pontos, sobre todas as questões que deveriam ter sido julgadas. Contradição, a fundamentação diz que sim, o dispositivo diz que não, ou então o contrário. Erro material é o erro gráfico, é o erro de cálculo. Mas existe ainda um outro caso, é o pré-questionamento. Para recurso especial e extraordinário, esses que vão para Brasília, toda a matéria tem que estar decidida, toda. Diz-se que a decisão tem que estar íntegra. Então, para integrar, tornar completa a decisão nas instâncias ordinárias, lembra? Primeira e segunda? Para isso, se apresenta embargos de declaração, para quê? Para que se julgue tudo, tudo. Não pode ficar uma fresta. A isso nós chamamos pré-questionamento ou embargos de declaração pré-questionador ou pré-questionatório, como queira. Esse é o cabimento dos embargos de declaração. O prazo para esse recurso é diferentão. Diferente dos outros, que são 15 dias, aqui são 5 dias. 5 dias úteis, lembrando que tem aquela galerinha lá de prazo em dobro que eu já falei em outro resumo.
Embora esse recurso não tenha efeito suspensivo enquanto ele é julgado, inclusive o prazo para ele ser julgado está na lei. São 5 dias, prazo para julgamento. Então, o prazo para apresentar embargos ou o prazo para julgar são 5 dias. Aliás, a palavra técnica no código para embargos é opor. Os embargos são opostos. Para fins didáticos, eu chamo tudo de ajuizamento ou apresentação, tá? Mas a palavra técnica é opor embargos. Voltando. Prazo, 5 dias. Prazo para apresentar. Prazo para julgamento, 5 dias. Ele não tem efeito suspensivo. Enquanto ele é julgado, pode ser executada a decisão aqui embaixo. Mas se pode obter, excepcionalmente, esse efeito suspensivo. Ele só não é automático, mas pode ser obtido. E enquanto ele não é julgado, enquanto os embargos não são julgados, não começa a correr prazo para o próximo recurso. Dizemos, portanto, que ele interrompe, zera o prazo para outros recursos. Bem, então ele pode ser usado maliciosamente para se ganhar tempo, né? Não. Porque a lei prevê multa para embargos protelatórios. Se o engraçado do advogado quiser usar os embargos só para ganhar tempo, adivinha? Multa de até 2%. Multa de até 2% sobre o valor da causa. E se ele reiterar, não, excelência, não é protelatório, não, embarga, reitera, adivinha? Essa multa é alterada. Alterada para agora até 10% sobre o valor da causa. Depois dele pegar essas duas multas, a primeira e a alteração para a segunda, ele não pode mais opor esse embargo, já era. Esse recurso, ele é ajuizado no juízo aquo, o mesmo juízo que prolatou a decisão que deva ser completada, que deva ser esclarecida. E esse mesmo juízo é que vai julgar esse recurso. Então, ele é apresentado no aquo e ele é julgado no aquo. Parte da doutrina diz, portanto, que ele tem a função de aquo e a de quem nesse recurso. Não vamos entrar nessa briga agora. Fica lá para o nosso curso de processo civil. Em tribunal, onde a decisão pode vir de uma forma monocrática, decisão monocrática do relator, ele mesmo julga os embargos de declaração. Mas pode ser que ele entenda que aquele embargo de declaração deve ser julgado por todo o órgão, deve ser votado. Então, ele pode receber os embargos de declaração como agravo interno. Sim, ele pode transformar esses embargos de declaração em agravo interno. Se ele assim o fizer, agravo interno é um recurso para submeter a decisão do relator à votação do órgão. Se ele assim o fizer, ele tem que conceder 5 dias para o embargante completar as razões, adequar as razões do seu recurso para transformá-lo em um agravo interno. Esse embargo de declaração pode ter um efeito modificativo. Imagine que o juiz, ao corrigir um erro material, descobre que o valor não era 1.000, era 10.000. Isso é muito efeito modificativo, vai mudar muito a decisão. Nesse caso, quando se vislumbra um efeito modificativo, quando se vai consertar a decisão, esse julgador tem que abrir prazo para a outra parte, para o embargado, se manifestar sobre os embargos de declaração. É o contraditório recursal, já que pode ter efeito modificativo. Esse prazo também é de 5 dias. E pode acontecer uma situação inusitada. Imagine que, em uma determinada causa, cabe recurso para todos os envolvidos. Então, aqui, autor e réu resolvem apelar, autor e réu resolvem ajuizar, apresentar recurso especial ou extraordinário. Mas uma dessas partes, ao invés de ajuizar a apelação resp-rest, apresenta embargos de declaração. E agora?
E se esse embargo de declaração modificar a decisão, como é que fica o recurso do outro? Se houver modificação de decisão, é aberto o prazo para a outra parte aditar o seu recurso. Aditar para que agora as razões desse recurso se limite, sejam transformadas para a nova decisão. A isso nós chamamos aditamento. O prazo para esse aditamento é de 15 dias. E embargos de declaração é na faixa. Não tem taxa, não tem custas. Diferentão esse recurso, não é? Jabá Break. Jabá Break. Se você está gostando aqui do nosso trabalho, quiser contribuir financeiramente com ele, temos um Pix, evangepix@gmail.com. Ou então você pode se tornar membro do clube do canal. Sim, clica aí embaixo, torne-se um integrante do clube do canal e aí eu respondo suas dúvidas acadêmicas. Pergunta que eu respondo. Bom, também você pode compartilhar isso aqui com aquele seu colega ou com aquela sua colega. Pode não, deve. Compartilhar isso aqui com aquele seu colega, com aquela sua colega que está fraquejando em recursos em processo civil. Escreve aí embaixo aí qual é o recurso que você acha mais difícil, que é para quando gravarmos nosso curso, nos aprofundarmos ainda mais sobre ele. Se você quer ter acesso ao meu livro de processo civil, tem na Amazon, é um e-book Kindle. Ele se chama Processo Civil Top. Processo Civil Top, tá aí a capa. Tem na Amazon. E se você chegou de paraquedas aqui nesse resumo de recursos, já temos 3 outros resumos gravados. Já temos um sobre teoria geral, já temos um acerca de procedimento comum, já temos um acerca de tutela provisória. Ao todo, nosso trabalho são 7 resumos de processo civil. Aproveita e assiste logo os que você perdeu. Conversemos acerca do agravo interno. Nada mais é do que submeter a decisão de um relator a todos os integrantes daquele órgão, daquele colégio que está julgando. Funciona assim. Isso aqui é um órgão fracionário de um tribunal ou também pode ser o pleno, como queira. Sempre que um recurso chega no tribunal, temos o sorteio de qual órgão vai julgá-lo. Vai ser sorteado qual é a sessão, qual é a turma, qual é a Câmara, ou se for o caso, vai para o pleno. E é também sorteado um relator. Está aqui o relator. Esse relator tem superpoderes. As decisões desse relator têm nome: decisão monocrática. Decisão monocrática. Contra essa decisão monocrática do relator, existe um recurso chamado agravo interno, que serve para submeter essa decisão monocrática dele à votação dos outros integrantes daquele órgão julgador. Então imagine que esse relator aqui, em um requerimento seu de tutela provisória, por exemplo, em grau recursal, negou, disse não. Então qual é o recurso cabível? Você vai ajuizar agravo, você vai interpor agravo interno. Nesse caso aqui, essa decisão dele vai ser votada. Imagina que o resultado é sim, sim, sim e sim. Adivinha? Pois é. Então a decisão dele agora, foi derrubada e será concedida essa tutela provisória. A isso nós chamamos agravo interno. Detalhe. Se por um acaso o relator achar que é meramente protelatório, porque às vezes já tem entendimento do tribunal naquele sentido, adivinha? É cabível multa. Sim, aqui também é cabível multa. Multa de 1 a 5% sobre o valor da causa. Antes de irmos para o próximo recurso, chegou o momento de falarmos sobre precedente. Precedente é um instituto que está no centro do processo civil. São decisões judiciais vinculantes. Se diferem de uma mera jurisprudência que o juiz segue se quiser, não. Um precedente deve ser observado. Tem natureza supralegal, só perde para a Constituição. Aprendamos sobre precedentes.
Anota aí, atualmente são os seguintes os precedentes: súmula vinculante do STF, súmulas do STJ, súmulas do STJ, orientações jurisprudenciais dos tribunais, tenham o nome que for, súmula, ou seja lá o que for de tribunal, todas as decisões em controle concentrado de constitucionalidade vindo do STF, decisões em recurso extraordinário repetitivo, recurso especial repetitivo e decisões em IRDRI e IAC. IRDRI ou IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, IAC ou IAC, incidente de assunção de competência. Essa lista é o que nós chamamos precedentes. Anota aí os efeitos do precedente. Onde há precedente, toda a decisão, se não seguir o precedente, é considerada não fundamentada. Precedente também dispensa uma sentença de entrar naquela fila do artigo 12 para ser prolatada. Também é passível de gerar uma tutela da evidência se tiver prova documental e tiver de acordo com o precedente. Também não precisa remessa necessária. Vamos falar de remessa necessária no fim desse resumo. Também não precisa caução para execução provisória. Precedente também gera um provimento ou não provimento liminar de um recurso por parte do relator. Também gera um caso de rescisória. Então, uma decisão que ofenda um precedente é um dos casos de ação rescisória. Rescisória vai ser tratado no resumo 7, no último. Vamos tratar sobre procedimentos especiais. E também é possível que uma decisão que não siga um precedente seja atacada via reclamação, que é uma forma de forçar ser observado o precedente para cumprir aquela decisão do tribunal. Olha só esse gráfico aqui, porque nele está a explicação de cinco recursos. Olha aqui. Aqui nós temos o Tribunal de Justiça. Cada Tribunal de Justiça está representado aqui, ó, tem um presidente. Aqui nós temos os TRFs, tá vendo? São 6. Tribunal Regional Federal, tá aqui o presidente. Isso aqui é a segunda instância. Aqui nós temos o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tá vendo aqui? E aqui em cima nós temos o STF, Supremo Tribunal Federal. Note que no STF eu coloquei a composição interna, 2 turmas, cada turma com 5 ministros, está vendo aqui? E o presidente aqui que não fica em turma alguma. Existe um recurso chamado recurso especial, que é direcionado para o STJ. Esse recurso é cabível nos seguintes casos. Anota aí os casos de cabimento de recurso especial. Cabe recurso especial contra a decisão que contrarie tratado ou lei federal ou que lhe negue vigência. Contra a decisão que julgue válido ato de governo local contestado em face de lei federal. E também contra a decisão que der à lei federal uma interpretação divergente de que lhe haja dado outro tribunal. Esse recurso para o STJ é enviado a partir dos TJs, a partir dos TRFs. Ele é requerido ao presidente dos respectivos tribunais. Ele é que faz o juízo de admissibilidade para subir ou não o recurso para o STJ. Esse presidente do TJ, o presidente do TRF, portanto, pode negar seguimento, pode negar subida, denegar a subida do recurso especial. Se por um acaso o presidente do TJ, o presidente do TRF, não deixar subir o RESP, denegar a subida ou negar seguimento, existe um recurso, anota aí, chamado agravo em recurso especial. Esse agravo em recurso especial serve para fazer a subida forçada do recurso especial que foi denegada a subida no TJ ou no TRF. Nesse caso, haverá cópia total desse recurso denegado, ele é ajuizado perante o presidente e ele tem juízo de retrato ou juízo de retratação, pode voltar atrás. Se não voltar atrás, ele é obrigado a fazer subir esse recurso especial. A isso nós chamamos
agravo em recurso especial. Esse agravo em resp-rest também é cabível quando é denegada a subida para o STF. Veja, pode ser que a decisão do TJ ou do TRF tenha uma ofensa dupla, ofensa à lei federal, ofensa à Constituição. Nesse caso, serão cabíveis os dois recursos, recurso especial e extraordinário. Precisa ter um agravo para cada um para a subida. Tem que ter um agravo em recurso especial para subir para o STJ e um agravo em recurso extraordinário para subir para o STF. Então, esse é o recurso chamado agravo em resp-rest. Mas vamos voltar aqui. Nós estávamos falando em recurso especial. Existe uma série de súmulas para barrar a subida desse recurso. São as chamadas súmulas defensivas. Então, por exemplo, não se pode revoltear provas, documentos, só se pode, em sede de recurso especial, tratar sobre direitos e teses. E, além do mais, para se conseguir bater as portas do STJ, se precisa demonstrar, olha isso, relevância da questão. Relevância da questão tem que mostrar que aquele ponto ali é de interesse de toda a sociedade que vai além do interesse das partes. Então, se precisa demonstrar que aquilo ali, toda a sociedade tem interesse no julgamento da questão, da tese daquele recurso. A isso nós chamamos relevância da questão. A lei vai trazer alguns casos onde há relevância presumida. Não sendo caso de relevância presumida, tem que demonstrar mesmo que tem a relevância da questão para que se consiga um julgamento do recurso especial. O recurso extraordinário vai tratar sobre ofensas à Constituição. Tanto pode vir de uma decisão do STJ, como pode vir direto de uma decisão do TJ ou do TRF. Lembrando que estamos falando aqui em processo civil, mas outros ramos do direito, direito do trabalho, direito eleitoral, direito militar, também pode gerar ali causas para o STF por ofensa à Constituição. Mas estamos aqui nos limitando ao processo civil. Anota aí os 4 casos de cabimento de recurso extraordinário. São 4. Cabe recurso extraordinário contra decisão que contrarie a Constituição, contra decisão que declare a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, contra decisão que julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição e também contra decisão que julgue válida lei local contestada em face de lei federal. São esses os casos de cabimento de extraordinário. Esse recurso aqui, ele é direcionado ao presidente do TJ, presidente do TRF ou presidente do STJ, se a decisão vier daqui. Esses presidentes têm o poder também de denegar a subida. Adivinha? Adivinha qual é o recurso Viagra para fazer subir esse recurso aí? Pois é, agravo em recurso extraordinário. Não vou me alongar sobre ele porque eu já falei, né? Já falei sobre o agravo em resp, mesma coisa, tanto que é tratado como um recurso só, agravo em resp-rest. Bom, continuando aqui no recurso extraordinário, também tem uma série de súmulas defensivas para que não se chegue uma causa como recurso extraordinário ao STF. E precisa ser demonstrado algo chamado repercussão geral. Repercussão geral. Se há de demonstrar que toda a sociedade tem interesse naquela tese, naquele direito, naquela questão que está sendo discutida ali e que vai muito além do interesse das partes. Tanto que tem até o julgamento da repercussão geral antes de se saber se aquilo será julgado, se o mérito vai ser julgado. Esse recurso extraordinário e especial aqui, eles tanto podem ser individuais, como podem ser repetitivos. Repetitivos. Se houver uma multiplicidade de causas
de recurso especial ou extraordinário, não precisa subir todos os recursos. Isso é chamado recurso repetitivo. Nesse caso, o presidente do TJ, presidente do TRF, precisa escolher dois, pelo menos dois, mas a lei fala em dois ou mais, no mínimo dois recursos especiais que representem todo aquele grupo de recursos sobre a mesma questão, sobre os mesmos fatos. Vai escolher dois que tenham a fundamentação mais abrangente e a discussão mais abrangente. Vai enviar só esses dois e esses dois serão julgados. Se for o caso no STJ, vai gerar aí, olha, um recurso especial repetitivo. Detalhe, esse julgamento vai gerar um precedente. Para julgar os recursos repetitivos, inclusive, pode ter audiência pública, pessoas podem ser ouvidas. Por quê? Porque vai gerar um precedente. Lembra do 927? Nenhum juiz vai poder julgar diferente daquele precedente. A mesma coisa aqui. Existe o recurso extraordinário repetitivo, onde também, a partir de dois recursos apenas, se pode, com o julgamento daqueles dois, julgar todos aqueles recursos sobre a mesma causa, sobre a mesma questão, sobre a mesma tese. O efeito vai durar para todos e também vai gerar um precedente. E quando se vai julgar um recurso repetitivo, é possível, aliás, é inclusive recomendável, que se sobreste, que se suspenda o julgamento de todas as causas daqueles recursos. Isso tem nome, decisão de afetação. Decisão de afetação. Nada mais é do que sobrestar, suspender, congelar o julgamento de todos os recursos especiais e ou extraordinários que versem sobre aquela questão repetitiva. De forma que pode acontecer de um processo ser suspenso, por quê? Porque o seu caso está naquele julgamento repetitivo. Para tirar um processo da afetação, a depender do caso, vai ser agravo de instrumento ou recurso cabível. E se por um acaso foi o relator que mandou afetar determinada causa, nesse caso vai ser o quê? Agravo interno. E o que ocorre se houver interposição simultânea de recurso especial e extraordinário? Sim, porque é possível que uma decisão, seu conteúdo, tanto ofenda a lei federal quanto a Constituição. Nesse caso, se vai julgar primeiro de baixo, primeiro recurso para o STJ, primeiro recurso especial. Mas se por um acaso o relator entender que primeiro deve ser julgado primeiro a questão constitucional, o que ele faz? Ele envia para o STF. E o STF pode julgar a questão constitucional primeiro, mas pode achar essa questão prejudicial, não reflexa. Não, a ofensa não é direta à Constituição. A ofensa é a lei federal. Julgue você aí embaixo primeiro. O que ele faz? Ele envia de volta para o STJ. Então, em tese, se julga primeiro o recurso de baixo, o recurso especial para o STJ. Mas pode ser enviado para cima, para o STF, para julgar primeiro o extraordinário. No entanto, o STF pode achar que não, que a ofensa não é direta à Constituição, pode mandar baixar e aí vai ser julgado de uma vez pelo STJ o recurso especial. Bom, então conversamos um pouco aqui sobre recurso extraordinário, recurso especial e agravo em resp-rest. Existe um recurso chamado embargos de divergência. Nosso Código de Processo Civil quer que a jurisprudência do tribunal fique estável, consolidada, coerente. Para isso, existe forma de uniformizar a jurisprudência, tanto no STJ quanto no STF, mas outras leis, outros regimentos podem ter mecanismos para as suas uniformizações. No caso do STJ e STF, a lei traz algo chamado embargos de divergência. Funciona assim. Imagine que nós temos uma causa que, ao chegar no STF, foi sorteado para a segunda turma. E nessa causa, adivinha? Perdemos. Não foi unânime. Então, nós temos um não. Mas essa mesma causa, esse mesmo fato, se fosse julgado na primeira turma,
como entendimento dominante com julgamentos anteriores, nós teríamos ganhado. Como nós fazemos para fazer valer esse entendimento da primeira turma para a segunda turma? Existe forma de fazer valer? Não. Mas podemos zerar o placar e ter uma nova votação. Agora o fundamento é outro. Não é porque o meu cliente tem razão. É porque nós temos agora uma outra turma que naquela tese julgaria diferente. E podemos dar a essa segunda turma a oportunidade de mudar o julgamento. Óbvio que o que eu quero é mudar o julgamento para o meu cliente. Mas o fundamento principal aqui não é o interesse da parte, é uniformizar a jurisprudência do tribunal. Para isso existe algo chamado embargos de divergência, 15 dias. Apresento o embargo de divergência aqui, provo que esta mesma causa vou ter que demonstrar todos os pontos com o acórdão paradigma, é o acórdão de lá. Vou ter que mostrar que o caso é igual, que a tese é igual e que aqui a decisão sempre foi sim. Se eu conseguir demonstrar isso, eu consigo uma nova votação. Essa segunda votação é que vai valer. Cabe também esse chamado embargos de divergência para a decisão da mesma turma. Se antes, quando em outra composição, se mais da metade dos decisores tiver mudado, então é possível também embargos de divergência. Detalhe, tem que ser no mesmo tribunal. Não pode de um tribunal com entendimento de outro tribunal. No CPC isso está cabível para o STF e STJ, mas outros tribunais também podem ter mecanismos parecidos de acordo com as suas leis internas. E temos um recurso chamado recurso ordinário, que nós chamamos ROC, Recurso Ordinário Constitucional, que é para diferenciar do RO. RO é o recurso ordinário lá da CLT, da Justiça do Trabalho, é o equivalente à apelação lá. O nosso aqui se chama recurso ordinário também, mas aqui a sigla por convenção é ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Por quê? Porque ele não está previsto, assim como o RESP e REST, somente no CPC. Também está previsto na CF, na Constituição. Vamos ao recurso ordinário constitucional. É cabível tanto para o STJ, quanto é cabível para o STF. Na verdade, é a apelação para determinadas causas que foram negativas, que foram denegadas por tribunal, olha isso, por tribunal como primeira instância. Então, existem alguns casos onde o processo começa no tribunal. Vamos começar com o ROC para o STJ. É cabível recurso ordinário para o STJ quando, em primeira instância, houver julgamento negativo dessas causas que tenham começado aqui, que tenham começado em tribunal. Anota. Mandado de segurança, mandado com D de injunção e habeas data. Nesses três casos, no processo civil, habeas data, mandado de injunção e mandado de segurança, se começou a ser julgado aqui em tribunal, foi denegado, não foi concedido. Nesse caso, qual é o recurso cabível para o STJ? É apelação? Não. Se chama recurso ordinário. Tratemos sobre o ROC para o STF. Olha aqui, já circulei aqui. Causas que originalmente são julgadas pelo STJ e que são denegadas, anota, mandado de segurança original no STJ, ou então causas de Estado estrangeiro contra município ou pessoa residente no país. Se for iniciado aqui no STJ e não for procedente, não for concedido, nesse caso, qual é o recurso cabível? É apelação para o STF? Não. O recurso é recurso ordinário constitucional. Então, fechando, quando cabe ROC para o STF?
causas iniciadas no STJ referente a mandado de segurança ou causas onde o litígio é entre Estado estrangeiro versus município ou então Estado estrangeiro versus alguém residente no país. Se for negativo, denegado, não concedido, ROC para o STF. E cabe ROC para o STJ para causas decididas originalmente em primeira instância pelos tribunais. Que causas são essas? Mandado de injunção, mandado de segurança ou habeas corpus. Esses são os cabimentos do ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Bom, já estamos nos aproximando do final desse resumo. Sim, isso é um resumo do basicão. Vamos aqui consolidar o conhecimento. Depois temos só mais um tópico e encerramos. Olha aqui. Olha para cá. Quantos recursos nós temos? 9 recursos no CPC. Apelação, embargo de declaração, embargo de divergência, agravo de instrumento, agravo interno, agravo em resp-rest, recurso especial, recurso extraordinário e recurso ordinário. São os 9 recursos. Desses 9 recursos, olha aqui, qual é ajuizado diretamente em cima, no juízo ad quem? Porque eles são julgados no ad quem, mas qual é ajuizado diretamente em cima? Agravo de instrumento. Todos os outros 8 são ajuizados, são apresentados embaixo, no juízo a qual? Ele que manda subir. No caso dos embargos de declaração, lembra, ele recebe, ele julga. Para cá. Qual dos recursos tem multa? 2. Embargos de declaração se forem protelatórios. Multa até 2% do valor da causa, se for reiterado, aumenta até 10%. E o outro recurso que tem multa é o agravo interno. O agravo interno, se também for considerado protelatório, gera multa de 1 a 5% do valor da causa. São os 2 recursos que têm multa. Quais são os recursos que dão juízo de retrato, que tem efeito regressivo, que dão ao juiz, ao magistrado, ao decisor, ao ministro, ao desembargador que prolatou a decisão, ele voltar atrás e mudar sua própria decisão? A isso nós chamamos de direito de retrato. Apelação em 3 casos e os agravos. São casos de direito de retrato na apelação. Sentença de indeferimento liminar, de improcedência liminar e a sentença terminativa, é aquela que extingue o feito sem julgamento do mérito. Nesse caso, o juiz tem 5 dias para mudar sua decisão na apelação. E o outro recurso, os outros recursos que dão esse direito de retrato são os agravos. Todos eles permitem ao juiz mudar sua decisão. Os embargos de declaração não necessariamente têm efeito regressivo, porque o juiz é ele que vai julgar o próprio recurso. Então não é que ele vai mudar a sua decisão, não, ele vai proferir uma nova decisão. Aqui, ó, quais são os recursos que não têm preparo, que são grátis, que não tem taxa e não tem custas? 2. Embargos de declaração e agravo em resp-rest. Todos os outros 7 tem que fazer o preparo, sob pena de deserção. Sob pena de 5 dias para completar, ou então para fazê-lo em dobro, se não fizer, deserção. Quais desses recursos, aqui, ó, dão direito ao recurso adesivo? Tem aquele chamado efeito diferido, reabre o prazo para o outro recorrer. Se houver sucumbência recíproca e só um recorrer. 3 recursos. Apelação, recurso especial e recurso extraordinário. São os 3 que têm efeito adesivo, que permitem recurso adesivo. Aqui, quais são os recursos que têm aquela técnica maluca de ampliação de plenário? Aquela que eu expliquei lá em apelação, que se não houver unanimidade, são convocados mais julgadores para fazer um novo julgamento. Ampliação de plenário. Anota. Apelação, decisão de agravo de instrumento que muda o mérito. Em recurso são esses 2. Terceiro caso
é ação rescisória que rescinde, que não é o nosso papo hoje. Aqui, ó, prazo para os recursos. Todos os 9 recursos quase têm o mesmo prazo. 8 deles são 15 dias. E o diferentão, embargo de declaração, 5 dias. Lembrando da galera que tem prazo em dobro, que nós já falamos em outro resumo. Então, prazo geral de recurso, 15 dias. Embargo de declaração, 5. E aqui, ó. Quais são os recursos que precisa ficar demonstrado o interesse de toda a sociedade para que aquele recurso seja admitido para julgamento? 2. Recurso especial, precisa demonstrar a relevância da questão. E recurso extraordinário, que precisa demonstrar repercussão geral. Bom, feito essa consolidação, vamos ao último tópico, remessa necessária. E aí vamos encerrar. Último tópico. Existe algo chamado remessa necessária. É um reexame por outra instância, só que não é recurso. Por quê? Porque não tem a voluntariedade. Aprende comigo. Quando a fazenda pública leva cacete em alguma decisão, quando perde alguma decisão, tem o direito de recorrer. Caso ela não recorra, essa decisão não vai automaticamente para a execução, para o cumprimento. Não. Obrigatoriamente, aquele que decidiu contra a fazenda pública precisa mandar sua decisão para cima. Se ele não fizer, o próprio tribunal avoca. Somente após o reexame nessa outra instância é que poderá haver o cumprimento de sentença ou a execução. E detalhe, tem exceções. Quais são os casos onde, mesmo havendo sucumbência da fazenda pública, não vai haver a remessa necessária? Anota. Primeiro, uma tabelinha de valores. Decisões contra a União de... Vamos às exceções. Primeiro é uma tabelinha. Decisões contra a União até 1.000 salários mínimos. Não tem remessa necessária. Decisão contrária. De novo. Decisões contrárias à União ou Fazenda. Vamos às exceções. Não cabe remessa necessária em decisões contrárias à Fazenda Pública Federal, União, autarquia, fundação pública, etc. Até 1.000 salários mínimos. Se a decisão for contrária à Fazenda Pública Estadual e capitais, até 500 salários mínimos, não cabe remessa necessária. E se decisão for contrária a município, até 100 salários mínimos, não cabe remessa necessária. E em qualquer caso, também não cabe remessa necessária se a decisão estiver conforme precedente, se estiver conforme súmula, se estiver conforme entendimento já administrativo, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demanda repetitiva ou recursos repetitivos. Enfim, se tiver precedente de acordo com a decisão que foi contrária à Fazenda Pública, também não cabe remessa necessária. Bem, esse foi o nosso resumo acerca de recursos. A matéria é muito difícil, é muito extensa, é muito complexa, mas nós resumimos o tanto quanto foi possível. Foi? Foi. No próximo vídeo, o nosso papo é efetivação. Efetivação, onde trataremos sobre ação monitória, cumprimento de sentença e execução. Vamos ao próximo vídeo? É isso!